traduzido mais para a linguagem de hoje, para você entender um pouquinho melhor, amém? Glória a Deus. Você vai ter um pouco mais do discernimento daquilo que Deus ele quer trazer para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, seu capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia. Essa carta foi escrita para a igreja de Coríntios. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Está dizendo assim, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, ele não seria nada. Aleluia. Glória a Deus. Paulo está dizendo para mim e para você nesta noite: nós poderíamos ter tudo, todos os dons, todas as línguas. Deus ele podia dar para a gente tudo de melhor, tudo de extraordinário para a minha vida, para a tua vida. Nós poderíamos comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra. Nós poderíamos ter a melhor família, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor carro. Nós poderíamos ter a melhor saúde, a melhor ou maior, inteligência, dom de Deus, sabedoria. Eu poderia falar as línguas dos anjos, do céu. Nós poderíamos fazer tanta coisa, mas se a gente não tiver amor, nós não somos nada. Aleluia, glória a Deus. Porque o amor, às vezes quando a gente fala amor, as pessoas pensam que amor é algo só sentimental, que de uma mãe para um filho, ou algo sentimental de uma esposa para um marido, ou um esposo para um marido, algo que a gente vive próximo. O amor a gente acha que o amor é para quem a gente tem simpatia. Eu gosto de você, eu te amo. Eu não gosto de você, eu não tenho amor por você, eu não me importo por você. Só que Paulo está dizendo para a gente algo extraordinário sobre essa palavra. É que o amor, ele é maior do que tudo. Aleluia. Ele vai adiante dizer que o amor, ele supera tudo. Quando nós temos amor dentro de nós, a gente vai superar a traição, a raiva, o ódio, o desejo de matar, o ciúme, a ganância. O amor faz a gente superar tudo. Ele diz assim, olha o que ele fala para a gente: se eu poderia ter uma fé de mandar que os montes se erguessem daqui e se lançassem para o outro lado. Aleluia. Mas se eu não tivesse amor, mas esse amor que ele está falando, Paulo, não é somente assim, eu tenho amor porque eu gosto, mas esse amor é para aqueles que também nos faz mal. Porque amar quem a gente quer, amar quem faz bem pra gente, é muito fácil.
A gente às vezes vamos perguntar, olhar para Jesus. Imagine Jesus diante de uma multidão que estava dizendo para Jesus assim: crucifica Jesus e salte o bandido Barrabás. Jesus olhando para aquele povo e está dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O próprio Deus. Aleluia. E a gente, igreja, que temos que, Paulo ele vai dizer assim: é bom que nós seríamos como eu sou, imitador de Cristo. Porque na verdade nós temos, quando nós falamos de acerca do amor, a gente vai entender algo da nossa vida, e que quando falamos do amor, não é porque a gente não tem um testemunho de amor, não é porque alguém nunca viveu um amor, amém? Amor para o próprio inimigo, amor por aquele que nos fere, amor por aqueles que nos decepcionam, amor por aqueles que batem a nossa face, amor por aqueles que nos traem, por aqueles que cospem a nossa face, aquele que nos fere o nosso calcanhar, né? É muito, quando a gente vai falar do amor, a gente está falando sempre relacionando o amor, virando para aqueles que a gente tem, que a gente olha, que a gente nos agrada. Mas Jesus, Paulo, ele vem mostrando algo para a igreja, ensinando para a igreja. Quando ele fala acerca do amor, ele está falando de Cristo, o amor de Cristo. Ele está mostrando para a igreja de Cristo, dizendo assim: seria muito fácil ter tantas coisas, mas se eu viesse falar acerca do amor, mas se eu não tivesse esse testemunho como Cristo teve, para mim nada adiantaria. Aleluia, glória a Deus. E hoje o que falta na gente, né, é esse amor. Esse amor que às vezes está faltando na gente. É essa paixão, é amar. Jesus, ele disse uma coisa para mim e para a igreja, que às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, mas a gente não está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com a gente, o que Jesus falou com a gente. Jesus, ele disse assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu todos os 9 mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, ele falou para mim e para você que nós temos o quê? Perdoar o nosso próximo. Porque se a gente tem amor, tem o quê? Perdão. Porque nem Paulo ele vai dizer que a gente não carrega, que o amor não deixa a gente carregar para a nossa vida ressentimento, ira, raiva, ficar com mágoa no nosso coração. Porque essas coisas, igreja, que a gente muitas vezes não percebe na nossa vida, no nosso convívio social, amém? Porque nosso convívio social, nós vamos lidar com muitas pessoas que elas só amam aqueles que o amam, ou aqueles que se apresentam diante dela, mesmo num fingimento, porque a palavra de Deus também, Paulo vai dizer no versículo abaixo, que o amor não é fingido, mas tem gente que finge que ama o outro. Tem gente que ele vai dizer também que o amor não é interesseiro, mas tem gente que ama por interesse. Mas a gente, nós, servos de Deus, que pregamos a palavra de Deus, que fomos chamados, aleluia, glória a Deus, nós temos que ter o quê? Um amor verdadeiro. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que realmente mostrar esse amor. As pessoas, elas têm que olhar para a gente, elas têm que ver a imagem de Cristo em nós, elas têm que ver Cristo na gente. Aleluia, glória a Deus. Às vezes é muito difícil, né? Quando a gente fala do amor, a gente fala do perdão, mas quando a gente vai falar assim, a gente vai falar assim: é muito difícil eu perdoar. Não é não, igreja, porque Jesus perdoou. E se nós estamos aqui, é porque Ele perdoa a gente. Aleluia. Olha a nossa vida, o que nós fazíamos no passado. Olha como nós éramos. Outrora nós não queríamos nem ver crente. Eu era assim. Eu estou fazendo uma obra lá na igreja, e eu estava lá fazendo uma obra, estava lá limpando, na hora que eu terminei, semana agora. Aí eu estava falando lá assim, falei: Jesus, misericórdia, eu fiz um púlpito novo lá na igreja. Aí eu estava em cima daquele altar, né, mexendo na parte elétrica. Aí eu falei assim: Jesus, outro tempo atrás eu era um perseguidor danado de crente, eu brincava com crente, eu falava mal de crente danado. Olha onde Deus me colocou. Aleluia. Em cima do altar, prega a palavra de Deus. Eu falei: Senhor,
falei assim, eu nunca imaginei na minha vida, né, de ser crente, né, ser servo de Deus, melhor dizendo, servir a Deus, né? E eu falei assim, eu tanto falava contra Deus, né, brincava, fazia piada com o nome de Deus, com Jesus, e olha onde Deus me colocou. Aí eu estava falando assim, se não fosse o amor de Deus, Ele tinha me fulminado da terra. Por tanta brincadeira, por desfazer das pessoas, por zombar das pessoas. Eu era assim, zombava, fazia música, né? Para agredir o crente. E olha onde Deus me colocou. Por isso que Deus, a palavra de Deus fala que Deus, ele pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Aleluia, glória a Deus. E nós, aleluia, precisamos entender isso. O que o amor de Deus é. E às vezes, igreja, nós estamos diante de pessoas, nossa família, né, que vive no meio do nosso convívio, e às vezes a gente tem antipatia pelas pessoas. Aleluia. Ah, porque me fez alguma coisa? Porque não me procura? Porque não me liga? A gente fica com essas picuinhas, coisas que a gente acha assim, não, mas isso aí não tem nada, porque Deus entende. O que Deus entende, igreja, que nós temos que amar. O que Deus entende é isso, mas Deus nunca vai entender que, não, porque aquele fulano me rejeita, porque aquele fulano não me visita, porque o fulano não se preocupa comigo. O que Deus, ele vai querer que nós amamos uns aos outros. O que Deus vai querer que nós mostramos esse amor. E aleluia, glória a Deus. E a gente, quando pega essa palavra para a nossa vida, e a gente às vezes fala assim, Senhor, eu estou arrumando um problema para a minha vida, porque às vezes a gente vai buscar coisas na nossa vida e a gente fala assim, Senhor, por que eu estou um pouco fraco? Senhor, por causa de quê? Eu não tenho um desenvolvimento espiritual na minha vida, por causa de quê? Eu não sei, Senhor. Às vezes eu parece que eu vou, mas eu fico estabilizado ali, parado ali. Fica aquele negócio, vai, não vai, aquele falta do desempenho. Senhor, eu oro, eu falo com o Senhor, eu busco, eu tenho jejum, Senhor. Eu estou na oração, eu estou na palavra, eu quero fazer, eu quero participar, eu quero viver, Senhor. Aí o que falta? O que está faltando, Senhor? Aí o Senhor vai dizer para mim e para você, é o amor. Porque às vezes, igreja, tem coisa que está escondido na gente, só Deus vê. Tem coisa que não está aparecendo, tem coisa que eu não estou falando, tem coisa que eu não estou demonstrando para a pessoa. Às vezes tem um vizinho que eu não estou próximo por ele, nem passo por ele, nunca mais dou bom dia para ele, porque ele virou a cara para mim e não deu bom dia. O problema é que ele virou a cara, mas eu vou mostrar para ele que eu amo ele. Bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus. E vou embora, vou seguir minha vida, porque a minha vida, igreja, a nossa vida não depende, aleluia, glória a Deus, se aquele simpatiza comigo, se aquele gosta de você, que aquele olhou de cara amarrada, não importa não, o que importa é que nós temos uma vida com Deus e a gente precisa mostrar esse amor. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos, aleluia, glória a Deus, nos libertar. A cada dia nós temos que nos libertar. Eu estava vindo no caminho para cá e eu vi um vídeo de umas jovens, umas mulheres dentro de uma igreja. Parecia que era um grupo de mulheres com camisa, umas saias. Elas estavam bem arrumadas, né? Assim, parecia que era um grupo da igreja, alguma coisa assim. E tinha uma senhora em cima do altar, não sei se é a pastora da igreja, se é alguém que foi convidado. Acabei de vir para cá, na caminhada para cá, e eu vi esse vídeo no Instagram. A menina vai, a irmã estava fazendo uma oração no altar, aquela mulher sai correndo e bate na mulher, cai no chão endemoniado. Aí Deus me chamou a atenção. Eu voltei umas 4 vezes o vídeo e ficou olhando aquilo. Eu fui chamar a pastora e falei para ela, pastora, tá vendo como é que a palavra de Deus diz que nem todos que estão em Israel, que são israelitas? Olha uma coisa, ela pertence a um grupo. Se você está com uma camisa de um grupo, uniforme de uma igreja, peraí, você ali tem uma vida com Deus. Para você participar de um grupo, alguma coisa, você tem uma ligação com Deus que para você estar ali participando de algo da igreja. Tem que ser visto isso. E como é que a pessoa cai endemoniada? Ela bateu na mão da mulher, pum, caiu no chão. Aí sabe o que acontece isso, igreja? Aí você vai perguntar assim, Senhor,
Será que ela está vivendo do pecado? Será que ela... Aí, quando Deus me dá essa mensagem, eu falo, sabe o que é isso, igreja? Coisa escondida no coração. Porque às vezes tem alguém que é de Deus, que está ali realmente, entendendo? Que o diabo não quer que na oração, sabia que na oração a tua vida está sendo revelada. Na oração, Deus também está falando contigo, porque o Espírito Santo, ele coloca na nossa boca para a gente orar aquilo para expulsar o demônio da vida da pessoa. E às vezes a pessoa não entende isso, que a oração ela tem o quê? Poder. A oração ela tem o poder. Então o que acontece? Tem gente que está ali, mas não está liberto. Está dentro da igreja, mas não está liberto. Porque quando a gente vai ver, coisa que está no oculto da pessoa, que está dentro do coração dela, que a gente vê, não entende, que a gente, o pastor não vê, os irmãos não vê, mas está dentro do coração dela. O que é? Mágoa, rancor, tristeza, né? Tristeza de coisas passadas. Tem gente, igreja, rapidamente aqui, meu filho veio ser alvejado de uma bala, morreu, foi assassinado, né? Então assim, eu deparei com pessoas, eu perdoei o rapaz, eu pastor, não temos mágoa do rapaz, nem ressentimento de nada que aconteceu. Mas eu encontrei pessoas no meio do caminho, tem pastor que falou comigo, esse pastor, me perdoe, Deus me perdoa. Mas bispo, o Senhor é diferente. Porque o cara na minha mão, eu matava ele. O pastor falou para mim, Deus me perdoa. Eu preciso até me converter. Mas se é comigo, eu matava ele. Duvida. Não, pastor, eu não ia deixar ele sair vivo. Ele matou meu filho, eu vendo ele lá. Não. Então assim, igreja, quando a gente vai falar a gente vai ver isso, a falta do amor ao próximo. Amar o teu próximo a si mesmo. Quando eu vou olhar isso, eu vou olhar, como eu sempre falei com a minha esposa, se a gente fosse fazer o mal para a pessoa, o mesmo jeito que nós estávamos chorando ali, triste, a mãe e o pai do rapaz também está do mesmo jeito, da mesma forma. Então o que Jesus disse, o que você não quer para si, não quer para os outros. Isso se refere ao que? Amor, igreja. Se você não quer que alguém tenha raiva de você, se você não quer que alguém tenha ódio de você, não tenha dos outros. Compartilha do melhor pão. Aleluia. Não é porque alguém está te dando uma comida estragada, um pão podre, que você vai dar para os outros também. Não é porque estou te oferecendo coisa estragada que você vai oferecer para os outros também. Nós temos que aprender, igreja, dar o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos é o amor de Deus. Aleluia. Se a gente não demonstrar esse amor, como é que nós vamos estender? Às vezes nós falamos assim, eu quero resgatar. Aleluia, Deus me entrega almas. Mas como é que Deus vai nos entregar uma alma? Será qual é a alma que a gente quer? Quem é essa pessoa que a gente está pedindo para Jesus? Será que a gente quer que alguém entre pela essa porta suja, imundo, fedido, para a gente abraçar? Será que é essa alma que a gente quer? Mas espera aí, alguém perfumado, bonito, com carrão, é essa alma que a gente quer? O que Jesus quer é o perdido, é aquele que está largado, é aquele que está abandonado, é aquele que foi expulso de casa, é aquele que para a família é um projeto falido, é esse que Jesus quer, é aquele que está amarrado lá aos pés dos demônios, que está cego, que está surdo, é esse que Jesus quer. Aleluia, glória a Deus, que nós viemos demonstrar para eles amor, porque se nós não demonstrar esse amor para eles, quem vai demonstrar, a igreja? Aleluia. É esses que Jesus quer. É esses que nós temos que ter na nossa mentalidade e alcançar. De repente, na nossa casa, na nossa família, tem alguém que se encontra desse jeito, que se encontra dessa forma. Mas espera aí, mas se eles olhar para a nossa vida, aleluia, se eles olhar para mim, olhar para você, oh glória, e ver a gente que despreza eles. Porque tem gente, às vezes, que ela fala assim, eu sirvo a Deus, agora um fulano de tal serve o diabo, e que ele vai para lá, e que eu fico para cá, eu não vou mais na casa dele, eu não participo mais nada com ele, eu não participo mais nada com ela, eu não quero nem saber dela. Pelo contrário, igreja, a gente não pode fazer o que eles fazem, mas nós temos que ir lá para mostrar o quê? Que Jesus mudou e transformou a nossa vida. Como é que alguém possa ver o nosso testemunho se ele não estiver diante? Opa, peraí, se ele não vem até nós, nós vamos até eles. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se ele não se aproxima de nós, nós vamos até eles. Mas a gente tem que sempre o que? Mostrar para eles que nós o amamos. E o importante, igreja, o que Deus ele quer trazer para mim e para você nesta noite.
não é amar quem ama a gente, mas a gente amar aqueles que diz que nos odeia. Aleluia. Glória a Deus. É amar aquele que se levanta contra a tua vida. Às vezes está no trabalho, vem um patrão ou filho do patrão, alguém que sempre quer tentar nos diminuir, nos maltratar, como a pastora falou aqui, humilhar. A gente vai encontrar isso muito pelo caminho, queridos. E às vezes temos pensamento que diz assim: mas eu sou carne, eu sou osso. Eu já encontrei pessoas dizendo assim para mim assim: mas bispo, eu não vivo a fé em Cristo 24 horas não. Uma hora eu tô na carne. Não, mas a gente não pode viver na carne. Nós temos que viver a fé 24 horas. Nós temos que dormir na fé e acordar na fé. Nós temos que viver no Espírito, igreja. Nós temos que viver, porque Jesus disse que a gente tem que ser o que? Vigilante. Porque a Bíblia diz o quê? O que Jesus falou pra gente? Que nós temos que nos preparar para os dias maus. Então quando Jesus disse isso pra gente, se prepara para os dias maus, que ele vai dizer assim: alguém vai esbofetar você na tua cara, mas tu tem que amar. Alguém vai lhe agredir, mas você tem que amar. Alguém vai chegar para você e vai dizer que te odeia, mas você tem que amar, você tem que perdoar. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu sou o teu exemplo. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu sou o teu exemplo. Aleluia, porque você era projeto falido. Você vivia no mundo da perdição, vivia no mundo do escárnio, vivia fazendo toda a vontade do mundo de Satanás. Aleluia, mas eu o perdoei. Aleluia. E eu te resgatei por amor. Jesus, ele nos resgatou por amor. E Jesus, por amor, ele quer resgatar muitas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Tem um versículo aqui que eu quero também deixar para a igreja. Aleluia, glória a Deus, né? Eu estava sentado aqui, Deus ele estava me trazendo algumas coisas, que ele está aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, que é muito importante para a nossa vida também, igreja. Que ele diz assim, ó: e a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagre, depois dom de cura, socorro, governo e variedade de línguas. Aleluia, glória a Deus. Ele diz o que, igreja? Socorro. Deus, pois a gente, muitas vezes você não entende assim: eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu estou na igreja fazendo o quê? Tem gente que às vezes, sabe por que ela sai da presença de Deus? O que a gente vai encontrar, igreja, por aí é muitas pessoas que estão afastadas do evangelho, porque eu não tenho um dom de pregar, eu não tenho um dom de louvar. Então eu estou fazendo o que na igreja? Eu estou sendo usado para quê? Entenda uma coisa, igreja. É por isso que a palavra de Deus ela tem que ser pregada e ela tem que ter tempo para poder ser ensinada, para a gente poder entender, para que as pessoas não achem que você é inútil da obra de Deus. Às vezes sabe qual é o problema? Que a gente fala assim: eu não sei nem ler direito. Deus chama pessoas sem instrução nenhuma. Deus chama pessoas sem escolaridade nenhuma, até mesmo pessoa analfabeta que não sabe ler. Aí tu vai perguntar: para que Deus chamou uma pessoa que não sabe ler? Como é que ela vai pregar? Peraí, igreja, nem todo mundo na igreja, cada um tem a sua separação. Aleluia, glória, entenda isso, a igreja precisa entender isso. Cada um ele foi chamado para uma obra. Deus não é maluco, Deus é sabedoria. Se Ele te chamou, entenda uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Você não pode cantar, você não pode louvar, mas você vai socorrer. Aleluia. Vai socorrer, igreja. Você vai socorrer o necessitado. Você é útil. Você vai socorrer. Você vai socorrer alguém dando um testemunho. Você vai socorrer alguém dando uma palavra que acha que você... não, mas o que eu vou falar para aquela pessoa que está do meu lado aqui e está contando da vida dela, está contando só derrota? Tu vai socorrer ela, tu vai falar de Jesus para ela na tua moda mais simples, daquilo que tu tem ouvido, que tu tem guardado no coração, porque o Espírito de Deus ele fala assim, que tem ouvido que ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quando ele fala isso, quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz à igreja, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, ele está dizendo assim, aprenda, abre os teus ouvidos, ouve
está te instruindo que você vai ser usado lá na frente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É lá na frente que Deus vai te usar. Deus de repente não vai te usar agora, nesse exato momento. Mas o que Deus está te instruindo aqui agora, nesse exato momento, você para amanhã, depois de amanhã, algum momento Deus vai te levar você, aleluia, glória a Deus, para socorrer alguém. Socorrer como, bicho? Alguém bate na porta da tua casa, fala para você assim: eu estou necessitado, eu estou precisando de um arroz, eu preciso de um feijão, eu preciso de 10 reais para trabalhar, eu estou precisando de ajuda. Então socorra, 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 igreja. Aleluia, glória a Deus. É o nosso dom. Deus te separou para socorrer. Muitas vezes a gente não entende assim: essas pessoas só me procuram, aleluia, glória a Deus, para arrancar o que eu tenho. Essas pessoas só me procuram para tirar o que eu tenho. Ninguém vai na minha casa para me visitar, mas entra na minha casa para pedir, para tirar, para arrancar. Mas é socorro. Deus te chamou para socorrer. Não negue, não negue. Socorre, 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 que Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar na terra. Aleluia, Aleluia, Deus. glória a Deus. Porque muitas vezes a gente não entende, igreja. Muitas vezes a gente quer até expulsar. Vai embora, Satanás. Esse espírito do perdão, some daqui, não aparece mais. Ei, igreja, entenda uma coisa. A palavra está dizendo: Deus chamou para socorrer. Aleluia. Se você não sabe pregar, você não sabe louvar, mas você sabe socorrer, sabe dar, sabe doar, sabe fazer a obra da caridade. Aleluia, glória a Deus. Aprenda isso. Aprenda com a palavra de Deus. Não se sinta inútil. Não se sinta, porque às vezes a gente está fraco, enfraquece. Ah, Senhor, eu vou lá só para ficar sentada. O pastor me chama e eu não sei nada. Tu não sabe, não pode saber dentro da igreja, mas lá fora você sabe muita coisa. Lá fora, aleluia, glória a Deus, igreja. Tu está fazendo uma obra muito grande, porque, aleluia, doar, dar, aleluia, é amor. Aleluia. Porque só dá quem tem amor. Glória a Deus. Porque Jesus, ele disse: é mais fácil, aleluia, aleluia, glória a Deus, um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus, só estou pobrezinha. Jesus, eu saio de 4 horas da manhã para trabalhar, Jesus, mas eu vou ficar dando para os outros? Eu vou ficar, aleluia, fazendo isso? Socorre, porque Deus tem te socorrido. Entenda uma coisa, igreja. Quando você estava lá fora, quando nós estávamos lá fora, Jesus, ele nos socorreu. Ele não perguntou para a gente o que a gente sabia fazer. Ele nos socorreu. Quando nós pedimos: Senhor, pelo amor de Deus, me socorre. Senhor, me tira desse vale, me tira desse deserto. Senhor, em nome de Jesus, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. Ele não perguntou para mim, para você, aleluia, o que você sabe fazer, o que você pode fazer. Ele estendeu a mão e nos socorreu, igreja. Aleluia. E tem gente aí fora que precisa do socorro. Está precisando de socorro. E nós somos os socorristas de Deus. Você é uma socorrista de Deus. Nós somos socorristas de Deus, para socorrer aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados. Aleluia, glória a Deus. Nem que seja dizer para aquela pessoa: Jesus te ama, é o suficiente. Jesus quer salvar a tua alma, é o suficiente. Jesus quer mudar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família, é o suficiente. É o socorro. Aleluia, glória a Deus. Alguém bateu na porta da tua casa, veio falar algo contigo, veio contar uma história triste. Aleluia, glória a Deus. Socorre. Ah, pastor, bispo, aquela pessoa ali eu conheço, é uma safada, um safado, um 71. Só quer arrancar troço dos outros. Socorre. Depois ora a Deus. Se não for de Deus, não bate mais na tua porta. Porque assim, socorre primeiro. Socorre, depois fala com o Senhor: Senhor, se não for do Senhor, se for aproveitador, se for enganador, tira da minha porta, não me traga mais aqui neste lugar. Traga aqui, Senhor, aqueles que verdadeiramente precisam de socorro. Aleluia. Traga aqui, Senhor, verdadeiramente aqueles, Pai, que o Senhor quer que eu abençoo. Sabe por quê, igreja? Porque
O Senhor Jesus, Ele tem suprido as nossas necessidades. O que tem faltado para você? Hein? O que Ele tem deixado faltar para a tua vida? Aleluia. Em primeiro lugar, é que nós não somos merecedores de nada. Mas diante da palavra dele, Ele tem suprido a nossa necessidade. Ele tem nos abençoado com um pão digno. Ele tem nos abençoado com um pão, aleluia, com justiça. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas por aí afora. Há muitas mães, há muitos pais que furtam, que não têm um emprego, que os filhos passam necessidade. Há quantas pessoas nós paramos numa lanchonete para comer e aquelas pessoas estão ali só esperando a gente jogar o resto fora para ela poder comer. Aleluia, glória a Deus. Tem muitas pessoas passando por muitas lutas, muitas coisas. Glória a Deus que se a minha luta ou a tua luta não foi uma luta desse jeito, aleluia, mas não foi menor do que ninguém, amém? Porque quem está no mundo do sofrimento é sofrimento. Não existe ninguém que sofreu mais ou menos do que o outro, porque dor é dor. Se você sentir uma dor no dedo, vai te incomodar como se for uma dor de cabeça. Dor, ela é dor em qualquer lugar, amém? Então que a gente aprenda isso que Deus está falando comigo e com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o teu coração, limpa o teu coração, tira tudo daquilo que não é de Deus na tua vida, nem de você, né? Perdoa. Tem gente, igreja, olha o que o Espírito Santo vai dizer aqui para a gente agora. Está descendo aqui, eu estou querendo parar, mas Deus está falando com a gente. Ele está dizendo assim para mim, assim, ele está dizendo, fala assim, ó, que tem gente que ela não precisa perdoar alguém, mas ela precisa se perdoar a si própria. Aleluia. Tem gente que ela precisa deliberar perdão para ela própria, sabe por causa de quê? Porque ela precisa se libertar. Aleluia. Se libertar, ela precisa se libertar, ela precisa ter o coração livre, para que eu possa, aleluia, glória a Deus, me sentir à vontade dentro da minha casa, me sentir à vontade dentro desse coração. Eu preciso ter liberdade de ser totalmente o dominador. Ele está dizendo para mim e para você assim hoje, eu não quero dividir a minha casa com ninguém, eu não quero dividir espaço com ninguém, porque eu sou Deus que tomo conta de tudo. Aleluia. Ele não precisa de substituto, ele não precisa, aleluia, glória a Deus, ele não precisa de outra pessoa, ele não precisa de mais ninguém dentro do teu coração, porque ele é dominador, ele vai tomar conta de tudo da tua vida. Então tire da tua vida tudo aquilo, aleluia, glória a Deus, que te impeça, aleluia, glória a Deus, de se chegar mais perto de Deus, de ter mais intimidade com Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não sei aquilo que você está vivendo hoje, eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei o que está dentro do teu coração, mas o Senhor, aleluia, nesta noite, Ele está dizendo para você, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Aproveite esta noite, esta oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Se liberta, se liberta, se liberta, porque o Senhor que abre porta, Ele está aqui para abrir a porta do teu coração e para tudo aquilo que não provém dele sair de dentro de você, para que o Espírito dele, ele venha morar, ele venha te selar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Não deixa que Satanás, ele cria, aleluia, uma lacuna no teu coração, que ele coloque uma pedra no teu coração e te impeça de triunfar, que te impeça de crescer, que te impeça você, aleluia, glória a Deus, de chegar nos lugares altos, aonde o Senhor quer te colocar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abra o teu coração nesta noite e receba o Espírito de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, aleluia, Ele quer salvar a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele é o Salvador, igreja. Ele quer nos salvar, Ele quer nos limpar, Ele quer, aleluia, nos lavar. Aleluia, glória a Deus. E ainda se você ainda, aleluia, glória a Deus, não foi lavado, aleluia, se lave, se limpe, em nome de Jesus. Entregue a tua vida totalmente, os teus caminhos, para que o Senhor seja o dominador da tua vida. Não fique na dúvida, aleluia, glória a Deus, porque muitas vezes tem pessoas que elas estão na dúvida, ela não sabe se vai, ela não sabe se fica, aleluia, mas o Senhor está dizendo que Ele não é um Deus, aleluia, de indecisão, mas Ele é Deus de decisão.
aleluia, a palavra dele diz que sejamos todavia, seja o seu sim, e todavia seja o nosso não, e nós temos que ter, aleluia, uma decisão, aleluia, diante de Deus, se a gente vai, ou se a gente fica, aleluia, glória a Deus, porque muitas vezes, igreja, nós sempre colocamos a culpa em Deus, dos nossos flagelos, dos nossos problemas. Ah, Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Ah, Senhor, por que o Senhor não me tira dessa situação? Tem uma coisa que às vezes a gente muito reclama, pedindo a Deus, é força. Senhor, me dá força. Ele diz, eu sou a tua força. Ele diz, eu sou a tua fortaleza. Ele está dizendo, eu sou o teu socorro. O que precisa mais Deus fazer, igreja? Às vezes a gente quer colocar a culpa em Deus, diz, Senhor, mas eu estou sem fome, me dá força. Mas Deus fala, eu sou a tua força. Eu estou aqui, filho, estou presente, eu estou perto de você. Aleluia, eu não te abandonei. Ainda que a gente abandona Ele, que a gente se afasta do caminho, mas Ele não nos afasta da gente. Aleluia. Ele não se distancia da gente não, igreja. Ele está com a gente. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo para mim, para você assim, ó, eu sou um Deus de oportunidade. Porque se eu não estiver do teu lado, ó, aonde você está, eu não estou te dando oportunidade. Mas aonde você está, os caminhos estranhos que não são os meus caminhos, que você anda, que você pisa, eu estou contigo para lhe dar a oportunidade de salvação. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que entender o que Deus quer na nossa vida. Muitas vezes a gente está amarrado por dentro. A gente que amarra a gente. E a gente fala assim, mas é o demônio que me amarrou. O diabo está criando situação. A gente cria situação na nossa vida. Muitas vezes, igreja, nós que criamos situações. Muitas vezes a gente cria algo na nossa mente. É aquela mania. Deus sabe. Deus entende. Eu falo sempre na igreja, para que esse negócio que Deus sabe. Para que esse negócio que Deus entende. Sabe por quê, igreja? Como é que eu sei que Deus sabe? Como é que eu posso saber a resposta de Deus para algo? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que toda glória e todo louvor, que tudo seja para Ele, para Deus. Como é que a gente pode, às vezes, dizer assim, que nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus? Deus sabe, Deus conhece, Deus entende a minha fraqueza. Deus não entende fraqueza não, porque a igreja, Ele é fortaleza. Ele nos fortalece. Se antes da gente cair numa fraqueza, por que a gente não ora a Deus? Por que a gente não vai pedir Deus para que Deus venha nos sustentar? Por que a gente não vai pedir Deus para que Ele venha nos alicerçar? Aleluia, glória a Deus, nos dá força, né? Enraizar nós da presença dEle. Porque às vezes a gente quer mais buscar as desculpas, aleluia, para os nossos prazeres, para as nossas vontades, e botar culpa em Deus. Senhor, tu me entende, tu sabe, aleluia, Deus sabe. Ele diz que nós somos insignificantes, igreja, nós somos pequenos. Ele conhece a nossa fragilidade, Ele sabe que nós somos frágeis. Mas Ele é força. Ele é o nosso sustento. Se a gente sair da palavra dEle, afastar da palavra, como é que nós vamos sustentar o nosso espírito? Como é que Ele vai poder nos sustentar e Ele vai poder nos fortalecer se a gente afasta da palavra? Se a gente estiver buscando todo dia a palavra do Senhor, entender, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou pecador, mas eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor para viver. Eu necessito do Senhor. Nós temos que ter prazer em buscar a Deus, igreja. Prazer em buscar a Deus. Porque a palavra diz para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente deixar a nossa fé morrer, como é que a gente vai estar agradando a Deus? E como é que a gente vai dizer, Senhor, Tu sabe que eu estou sem fé? Então eu posso viver a minha vida que eu estou vivendo, fazendo da minha vida o que eu quero fazer? Vou me entregar totalmente à carnalidade, às coisas deste mundo, porque o Senhor entende. Então, igreja, se sem fé é impossível agradar a Deus, já estou entendendo uma coisa, Deus vai estar irado comigo. Aquilo que a minha vida estava sendo uma bênção, ela vai se tornar o quê? Uma maldição. Não que Deus Ele vai nos amaldiçoar, mas, igreja, os nossos atos,
o nosso caminho que nós estamos escolhendo, a vida que nós estamos trocando, uma vida de bênção para uma vida amargosa, para uma vida amarga, uma vida sem sentido, uma vida triste, uma vida de ódio, uma vida de raiva, uma vida sem perdão. É essa vida, né? Então a gente tem que entender isso. A palavra de Deus vai dizer: se a gente tiver pelo menos um pouquinho de fé, igreja, é o suficiente. Deus, ele não está querendo em Jesus uma fé grande, mas ele está querendo uma fé pequena. Aleluia. Que essa é a nossa fé, que ela seja pequenininha. Ela é o suficiente para agradar ao nosso Deus. E essa fé pequenininha, igreja, essa alegria de nós estarmos na casa de Deus, de nós estarmos unidos, aleluia, glória a Deus. Se eu fosse olhar, eu ia falar assim: eu vou lá fazer o que lá? Não tem nada a ver com o meu ministério? Eu vou lá procurar ovelha para o meu rebanho, né? Mas é a nossa fé, igreja, é o amor, é o prazer, a alegria, a felicidade que eu tenho de estar neste lugar e de Deus me dar a oportunidade, aleluia, glória a Deus, de passar a mensagem do céu para vossas vidas. Só vocês ouvir e entender o que Deus está falando já é gratificante para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. É isso que nos dá prazer, eu, pastor Carlos, é isso que nos une em nome de Jesus, para a gente poder trazer para a vida de vocês a mensagem de Deus, a alegria do coração de Deus, da gente estar na presença dele e afirmar os nossos caminhos em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém irá a Deus, ao Pai, ninguém entrará pela porta do céu se não for através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o único caminho, não há outro caminho. Nada, nenhuma outra religião vai levar você até a morada eterna, celestial, se não for Jesus Cristo. Aleluia. Se você quer morar no céu, esta noite, o caminho é Jesus. Jesus está anunciando esse caminho para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. É o caminho, ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aleluia. A única religião é o cristianismo que vai levar você ao céu. Essa é a única na face da terra que leva o homem morada eterna, terra salvação, é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim venha abençoar a todos nesta noite. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.